E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois desse tiro que foi ontem, que foram as notas do Enem. Bom, eu vim aqui hoje para conversar rapidamente com vocês a respeito do que eu considero ser muito sério. Porque 309 mil pessoas e um pouquinho zeraram as suas redações por causa de motivos variados. Entre esses motivos, fuga ao tema foi o maior deles, como sempre é. Né? E fugir ao tema é algo muito sério, porque hoje em dia a redação ela funciona como o teste principal, tanto para vestibulares, Enem, como concursos públicos ou até mesmo em empregos. Você muitas vezes pedem para que você escreva um texto. Então, assim, não podemos nos dar ao luxo de não sabermos o mínimo, que é o quê? Falarmos sobre o tema que nos foi pedido. Isso é o básico do básico. Ainda que eu não saiba escrever bem a língua portuguesa, se eu não conseguir falar sobre o tema, eu acabei com as minhas chances, certo? Eu nem consegui mostrar o quão péssimo eu sou na língua, só porque eu fugi ao tema. E aí eu tive um grande não recebido naquele momento. Então, eu precisava fazer esse vídeo. Eu espero ser rapidinha para poder falar sobre ele aqui com vocês e deixar as coisas um pouco mais esclarecidas, tanto para as pessoas que tiveram suas redações zeradas, né? Como também para você que está começando esse processo ou que vai ter que fazer de novo o processo, ainda que sua redação não tenha sido zerada, para que a gente não incorra nesse problema, que é um problema muito grave, ok? Então, assim, para início de conversa, vocês precisam entender que existe uma diferença muito grande, uma discrepância entre o termo assunto e o termo tema. Acredito que vocês que estão na escola, fazem cursinhos, que vocês tenham essa noção, certo? Se você estuda em casa e se você ainda não parou para pensar nisso, por favor, eu peço que você pare o que está fazendo e preste atenção no que eu estou lhe falando, porque isso é muito importante. O assunto é aquilo que é mais amplo e não é especificado. Entende isso? Por exemplo, se eu peço para você falar sobre violência, eu tô te dando um assunto, porque violência é muito amplo. Eu não especifiquei nada para você, eu não delimitei esse negócio. Violência o quê? Violência urbana, violência contra a mulher, violência nos estádios. Que tipo de violência? Pode ser qualquer uma, então fica difícil eu falar sobre assuntos. Então, as bancas pedem pra gente falar sobre assuntos? Não, eles nos pedem temas específicos. E aí é que é a separação do assunto, que é algo amplo, sem especificação, para o tema. O tema é retirado do assunto, mas ele tem um direcionamento. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Percebeu que eu delimitei a questão da violência? Eu não quero saber de violência no estádio, eu não quero saber de violência no trânsito, violência urbana. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu delimitei. Agora isso é um tema. E aí do que você vai falar? Você vai falar de violência? Não. Você vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher, ok? Vamos nos ater ao nosso tema desse ano, que foi a formação, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, tá? Pessoal, eu peguei aqui o material, deixa eu pegar aqui para vocês, para que eu pudesse dar uma olhada com mais clareza aqui com vocês, certo? O que acontece? Tô aqui com a paradinha lá dos textos motivadores, né? O tema era os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, você tem que pegar esse tema aqui e você já tem que prestar atenção em quê? Vamos começar a organizar esse negócio. Você tem que olhar para as palavras desse tema. Eu tenho que olhar para cada palavra dessa e considerar a importância delas. Os desafios, formação educacional dos surdos. Eu não posso esquecer. Vamos nós aqui fazermos esse pacto de que todas as palavras que estão no tema precisam ser usadas na redação, certo? Elas têm que aparecer no meu texto. Eu tenho que dar um jeito de colocar isso no meu texto e dar exemplos.
certo? Porque o Enem, ele sempre tem a palavra-chave, que é a palavra do assunto. Por exemplo, em desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, o que é a palavra-chave? Qual é a palavra principal aqui? Aquela que te dá maior orientação. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Qual é a palavra que mais tem peso nesse tema, gente? Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha respondido surdo, certo? Porque surdo é que é a grande questão aqui no negócio. Eu poderia falar os desafios da formação educacional para o cadeirante, para o cego, para quem tem síndrome de Down, mas eu foquei no surdo. O surdo é o principal do meu negócio aqui. Ele é, tanto é que todas as discussões ficaram em cima desse. Se eu posso falar, como é que era que perguntaram? Se podia falar de deficiente auditivo. Porque eu não tinha muito o que falar do surdo, eu não conheço a lei do surdo, eu não conheço muito sobre a questão das libras e tal. Então, toda uma discussão em cima disso. Por quê? Porque era o foco. O foco é falar sobre a questão dos surdos, certo? Essa era a chamada de atenção que o INEP queria trazer pra gente, ok? Então, surdo aqui nesse negócio é a palavra principal. Só que existem outras palavras que vêm aqui delimitando o assunto surdo. O assunto surdo. Surdo é muito amplo, ok? Então, surdo é um assunto. Mas como é que a gente vai transformar isso em um tema? Como é que eu vou delimitar? Eu pego os desafios, aí eu tenho que olhar. Desafios, o que é desafio? Desafio é problema, desafio é obstáculo, aquilo que é difícil de eu enfrentar. Então eu tenho que pensar nisso, desafios, problemas. Da formação educacional, certo? O que é formação educacional? Aí aqui você precisa prestar atenção no seguinte, não é formação educacional só na escola. Eu podia ter falado de formação educacional só na escola? Claro que sim. Podia ter falado de formação educacional na empresa, em casa, entre os próprios surdos. Formação educacional, gente, isso continua sendo amplo. Formação educacional pode ser tudo. Formação educacional que vem da mídia para mim, não é? Então eu poderia falar de todas essas coisas. Então veja como os assuntos são amplos. Surdo é amplo, a formação educacional do surdo ainda continua sendo ampla, mas quando eu pego a palavra desafios, aí eu trago a questão, os desafios dessa formação educacional dos surdos no Brasil. Se falasse no Japão também estaria com problemas. Então, por favor, sempre que você pegar o tema da redação, meu amor, você não pode ignorar nenhuma palavra que está ali, e eu vou lhe explicar hoje os porquês de você nunca fazer isso, certo? Antes da gente entrar nos pormenores aqui desse tema, se você pensar no tema do ano passado, que era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Observe esse tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que a gente tem aqui de principal? Qual é o assunto? Se você fosse entrevistado por um repórter lá no portão do Enem, no tema de 2016, você ia dizer o quê? Qual é o tema do Enem? Intolerância religiosa. Já vem logo na cabeça assim, falava de intolerância religiosa. Era alguma coisa a ver com intolerância religiosa. Por quê? Porque é o foco principal. Eu tinha que falar de intolerância religiosa. Só que eu vou falar de intolerância religiosa em relação a quê? Porque existem muitas coisas para falar sobre isso. Eu poderia falar sobre o histórico das intolerâncias religiosas. Eu poderia falar sobre as várias formas de intolerância religiosa. Eu poderia falar das guerras geradas por isso. Eu poderia falar 1 milhão de coisas. No entanto, qual foi a delimitação dada para o tema? Caminhos, olha só, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Que o Enem sempre tem no Brasil, né? Então, lá naquele tema de 2016, não eram obstáculos, como foi nesse ano de 2017. No tema de 2016, eram soluções. Quais são os caminhos que eu posso percorrer? Quais são as soluções que eu posso achar para resolver o problema da intolerância religiosa no Brasil? Certo? Para combater isso. Então, lá eles queriam soluções a respeito da intolerância religiosa. No tema de 2017, o que eles queriam? Eles queriam os desafios. Quais são os problemas que os surdos e a sociedade e o governo, todos nós, enfrentamos
para que o surdo consiga se formar, ter uma formação educacional. Então eu tenho que analisar o tema inteiro. Se eu pego o tema de 2015, que é aquele da persistência da violência contra a mulher, tinha gente escrevendo redação falando que não tinha violência, que não havia violência. Meu amor, você pode até achar que não há violência na sua vida, certo? Tipo assim, eu acho que não tem, que é muito mimimi. Você pode achar o que você quiser, mas no momento em que o INEP fala persistência significa aquilo que se mantém. Ou seja, é histórico, é um fator histórico. Eu tinha que prestar atenção nisso, em observar historicamente falando sobre a violência contra a mulher no Brasil. Eu tenho que prestar atenção e valorizar cada palavra que tem ali, minha gente. Eu não posso passar por cima delas. E aí, vamos lá, vamos focar no problema desse ano. O que foi que aconteceu no final das contas aqui nesse negócio? Presta atenção, vocês tinham lá o primeiro texto, que era um texto falando das questões das leis, né, dos surdos, trazia um contexto legal, certo, de leis, um contexto ligado ao político, ok? Ao legislativo, judiciário, tal. Trazia, o segundo texto era um gráfico, lembra? O gráfico falando sobre políticas públicas, né, da formação educacional do surdo, mostrando que os surdos hoje estão muito mais incluídos nas escolas padrões por aí afora, então não estão mais só em escolas exclusivas para surdos, mas eles estão misturados aos alunos ouvintes também, sem nenhum problema. Isso tem sido feito através de políticas públicas governamentais, e aí você tem tanto a questão do governo, como também o envolvimento de toda a comunidade escolar aqui, né? Ele já está te alertando para esse sentido, de que você vai ter a sociedade tem a sua parte, a sua responsabilidade nesse negócio. Porque no momento em que o surdo entra pela sala de aula, eu como professora, você como aluno, nós temos uma responsabilidade com aquele garoto, com aquela garota que entra na sala de aula. Eu e você, nós vamos aprender com ele e ele vai aprender com a gente. A coordenação, a pessoa que fica na cantina, a pessoa que faz a faxina da escola, a pessoa que está na enfermaria. Todos nós vamos ter que dar um jeito de conviver, aprendermos a nos comunicar de alguma forma, da forma mais eficiente possível com esse aluno que traz um contexto diferenciado. Então, o gráfico mostra que o fato de nós termos muitos alunos surdos nas escolas faz o quê? Faz com que a gente, eu e você, sociedade civil normal, também temos uma responsabilidade. O terceiro texto, que era o texto lá, que era um cartaz, né, publicitário, ele falava, né, sou surdo e pós-graduada em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Então agora, mais uma vez, eu tenho textos que falam sobre a questão das leis, tem um texto que fala sobre as políticas públicas, inclusão social, tem um texto que fala sobre a responsabilidade empresarial, a responsabilidade das empresas privadas em contratarem pessoas que são surdas, em educarem os seus trabalhadores, os seus funcionários para conviverem em comunicação com aquele funcionário que é surdo e está trazendo uma nova realidade de vida para a gente. Então, ele está convidando, ele está questionando, na verdade, né, a esse empresário se há espaço para ele dentro daquela empresa. Então, observe como os textos eles estão mostrando de forma ampla os desafios que esse surdo sofre, desafios legais, desafios de inclusão social, desafios no mercado de trabalho. São exemplos que você deveria ter observado para poder usá-la na sua prova e não zerar, certo? Ou não tangenciar, vamos falar sobre isso também. E o texto 4, maravilhoso para você que treinou tantas introduções históricas, não é? Você poderia pegar o texto 4 aqui, catar alguma coisinha dele e jogar lá na introdução, porque ele fala exatamente sobre a questão histórica, ele traz alguns aspectos históricos sobre os surdos, a questão da escola de surdos aqui no Brasil, ok? Então, esses eram os textos motivadores. Por quê? Por que os textos motivadores estão na prova? É exatamente para o fato de que olhei para o tema desafios da formação educacional de surdos. Vamos lá, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olhei para esse tema. Professora, branco, não entendi nada. Que eu não sei falar de surdo. Meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Não sei nem para onde é que eu vou agora.
que eu nunca vi um surdo na minha vida, sei nem que cor que eles são. Gente, pelo amor de Deus, tá lá nos textos motivadores, tá? Estão as leis, tem um gráfico mostrando que eles estão na sala de aula, que é perfeitamente possível o convívio. Eu já tive aluno surdo em sala de aula, o Guilherme, beijo Guilherme, lá no 6º ano, e é perfeitamente possível, não tem problema nenhum, é só uma questão de adaptação, de educação muito mais nossa, certo? Porque eles já estão acostumados, né? Mas nossa, certo? De nos adaptarmos, e tá tudo lá nos textos motivadores. Tem texto falando de lei, texto falando de políticas públicas na sociedade, texto falando sobre o mercado de trabalho, textos falando sobre questões históricas. Professora, eu posso usar esses textos? Claro que você pode, meu amor. O que você não pode é copiar, ok? Foco nisso, você não pode copiar os textos. Eu posso pegar uma frasezinha lá e fazer uma paráfrase, que é pegar a frase e colocar com as minhas palavras, porque eu não sei muito bem o que falar. Pode, minha gente, pode. O que não pode? Não pode é zerar a redação, pelo amor de Deus. Se ficar só na paráfrase, vai ficar com nota baixa? Vai ficar com nota baixa, não vai ficar muito bom, não. Mas é infinitamente melhor do que você zerar, né? A gente tá tentando aqui não zerar. Então, pelo amor de Deus, usa a porcaria dos textos. Não copia essas porqueiras, presta atenção. O que acontece? Eu tenho lá, desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Palavra principal, surdo. O que estava acontecendo nas avaliações? Tem que ter a palavra surdo. Então é assim, falou de surdo, vou botar o surdo aqui em cima. Falou de surdo. Tá dentro do assunto, não vai zerar a prova. Entendeu? Se você falou de surdo, você não zerou. Professora, eu falei de surdo e dos desafios. Tangenciou. Não zerou. Tu tangenciou, tu não falou de formação, tu tangenciou, certo? Tu ficou só numa parte. Você não zerou, mas sua nota foi baixa. Porque quando a gente tangencia, a gente perde ponto na competência 2, competência 3 e competência 5. Segura essa pancada aí. Que tiro é esse, viado? Presta atenção. Não tangencia, não. Tangenciar é tão ruim quanto, certo? Porque às vezes você tem até gabarito para estar lá no alto, no 800, 900. Tangenciou, caiu para 600, 500. É uma merda. Professora, eu falei de surdos e falei da educação do surdo. Só que eu lembrei que lá na minha escola eu tenho um amigo que ele é surdo, mas ele tem uma vida ótima. Entendeu? Que lá na escola tem tudo pra ele. A vida dele lá na escola é melhor que a minha, na verdade. Então, tipo assim, não tem desafio. Pra ele tá super ótimo do jeito que tá. Aí você falou de surdo e falou da educação. E falou que tá tudo bem, não tem problema nenhum pra resolver. Tangenciou. Entendeu? Não zerou. Não fugiu ao tema. Falou do tema. Mas tangenciou. Não falou dos desafios. Então, se eu pegar somente duas bordas aqui do triângulo, o pessoal das exatas aí tá querendo me matar, eu não sei como é vértice, gente, que chama isso aqui? Sei não. Esse pontinho aqui do triângulo, a pontinha do triângulo, se eu pegar duas pontinhas do triângulo, eu tangencio, entendeu? Se eu pegar só surdo, que é o assunto, que é a palavra principal, eu tangenciei, porque eu não falei de formação nem de desafio, entendeu? Se eu pegar surdo e formação, tangenciei, porque não falei de desafios. Se eu pegar surdos e desafios, tangenciei, porque eu não falei de formação. Então, professora, sabe o que eu fiz? Professora, eu falei dos desafios da formação educacional. Mas eu não falei de surdo. Você tá aqui nessa taxa aí dos 309 mil pessoas. Infelizmente, né? Você foi uma das pessoas que fugiu ao tema. Porque se você falou de desafios e falou de formação educacional, mas não falou surdos, que era o principal do negócio, você fugiu ao tema. Entendeu a diferença? Surdo sozinho, tangenciamento. Ainda tá
concorrendo. Surdo com desafio, tangenciamento, ainda está concorrendo. Surdo com formação, tangenciamento, ainda está concorrendo. Desafio e formação sem surdo, nota 0, fugiu ao tema. Por quê? Porque o tópico principal do tema é o quê? O surdo. Assim como no ano passado, o tópico principal era a intolerância religiosa. Se eu falasse de soluções para as intolerâncias no Brasil, tangenciei. Certo? Como assim? Que intolerâncias são essas? Quase que não sai. Que intolerâncias são essas? Certo? Então, eu tenho... Gente, isso de observar todas as palavras é muito importante. Você não pode deixar escapulir nenhuma delas. Se você falou das 3, você não teve nenhum desses problemas. Você está aí mesmo dentro da confusão, da correção normal. Certo? Então, o meu trabalho aqui hoje é mostrar para vocês o quanto é importante vocês prestarem atenção àquela bendita frasezinha que está ali na prova. Ah, e aí deixa eu falar um negócio aqui importante. Porque uma coisa louquíssima que aconteceu, gente, foi pegar redações que falavam de árvores, cedros, e falavam de... Tinha umas que falavam sobre tecnologia. Sabe por quê? A pessoa resolveu inventar, não. A pessoa pegou a frase que vem no caderno. Sabe, lá no caderno de provas, não vinha uma frasezinha? Muita gente pegou aquela frasezinha que estava no caderno e achou que era o tema da redação. Olha que loucura. Eu não vou nem falar não, porque vai que tem uma dessas pessoas assistindo aqui. Aliás, eu vou falar assim, tipo assim, gente... Não, né? Não, pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali é só uma questão de sistema, de reconhecimento do sistema, para reconhecimento dos cadernos de prova. Oh meu Deus, às vezes vocês não têm noção. Quando essas caíam na minha mão, me dava uma aflição. Eu falava assim, por que alguém acha que o INEP quer saber sobre cedros? Meu Deus do céu. Gente, não faz isso. Pelo amor de Deus, meu coração é nervoso, tá? Ai, meu Deus. Tô indo de nervoso, que eu fico passada com algumas coisas. Mas, ok. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais a respeito de assunto, tema. Assunto, tema. Ok, pelo amor de Deus, vou escrever sobre o quê? Temas. Tá? Não é pra escrever sobre o assunto. Escreveu sobre o assunto, vai se ferrar. Ó, vai ficar nadando, ó. Perdidão lá do oceano, ó. Você nadando no oceano, perdido. Não pode, tá? Foco. Tema. E aí eu tenho que pegar o tema todo. Eu tenho que analisar o tema todinho. Falar sobre ele todo. Professora, pelo amor de Deus, eu peguei esse tema aqui que eu não entendo nada. Textos motivadores. São as duas formas que você tem de resolver o seu problema. Lê o tema. Entendi nada. Vai para os textos motivadores e raciocina em cima desses textos, criatura. Gasta uns minutinhos ali para você raciocinar em cima desse. Do que eles estão falando? Olha, tem um falando de leis. Olha, tem um falando aqui da galera inclusa na escola. Na escola significa que toda a comunidade da escola vai ter que... Eu tenho que pensar, eu não posso só olhar para o gráfico e falar, que gráfico legal, subiu, desceu... Aqui mostrou 20, aqui mostrou que tá em 10. Que isso, gente? Isso não é leitura de gráfico. Pelo amor de Deus, né? Certo? Será que eu falei tudo que eu tinha pra falar? Não sei, gente, se eu falei tudo. Eu espero que eu tenha falado. Eu acho que eu falei. Tá. Mas ok, qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá? Eu falei que esse vídeo ia ser rápido, não foi rápido coisa nenhuma, porque eu falo muito mesmo, tá bom? Beijo pra vocês, repassa isso pros amigos, por favor, para que, se seu amigo vai fazer Enem de novo, ou pela primeira vez, ou irmão, ou sei lá quem, repassa, por favor. Vamos, em nome de Jesus, diminuir esse negócio de 0 no Enem. O ideal é chegar a 0 zeros, beleza? É o meu sonho de princesa, tá bom? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu tentei ajudar antes, né? Não rolou. Tô tentando ajudar agora. Vamos trabalhar de novo. E se por acaso você zerou sua prova, levanta a cabeça, segue o baile, meu filho. Porque peixe que fica parado no oceano também, ele afunda.
certo? Vem outro e come ele, tá bom? Se a gente ficar parado, se a gente resolver desistir das coisas, a gente não vai conseguir nada nessa vida, tá? Então, eu confio que você pode conseguir. Tô aqui para te ajudar. Tem um monte de gente por aqui, ó, nesses canais maravilhosos que vocês encontram por aí para ajudar vocês. Tem os professores da escola. Então é isso. Um beijo, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar. Beijo!